Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson. No vídeo de hoje eu queria trazer uma questão bem interessante, que na verdade é uma dúvida de muitos leigos, se um leigo pode ou não pode questionar um superior. Leia-se aqui o clero, o padre, um presbítero, o bispo, tudo bem? E aí? A resposta é bem simples. Sim, um leigo pode questionar um superior, mas não do jeito que muitos fazem hoje em dia. Não do jeito que esse catolicismo de Facebook faz, de maneira grosseira, de maneira irônica, debochada, desrespeitosa, ou seja, de maneira totalmente anticristã e desvirtuando completamente o ensinamento do Cânon 212 do Código de Direito Canônico. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque de vez em quando eu tenho tempo, eu posto vídeos aqui no canal, tá? Eu queria começar esta formação com a frase de São João Maria Vianney. Se tivéssemos fé, veríamos Deus oculto no sacerdote, como a luz por trás da vidraça, como o vinho misturado na água. São João Maria Vianney nos ensina a enxergar o próprio Deus na pessoa do sacerdote. Apesar dos erros, apesar das possíveis traições, ele continua sendo um sacerdote. Por mais que muitas vezes o próprio sacerdote não tenha esta consciência. É como se nós não respeitássemos uma pessoa só porque ela comete um pecado, sendo que ela é batizada, tem o Espírito Santo, está no corpo místico de Cristo, desde que não esteja excomungada, tá? Ou seja, a pessoa é uma filha de Deus pelo batismo. Então, não é por causa do pecado dela que nós iremos desrespeitá-la, porque ela continua sendo filha de Deus. Tudo bem? E é nisso que muitas pessoas se perdem quando vão questionar um sacerdote. Que muitas vezes essa palavra questionar é apenas um certo eufemismo. E na verdade não é questionamento, é grosseria. É até um desafio pessoal. Em primeiro lugar, um leigo. Quem é um leigo na Igreja Católica? Muitas pessoas confundem a palavra leigo com o ignorante, aquele que não entende a fé. Não é isso. O leigo é tão somente toda pessoa que não pertence ao clero, bispo, presbítero ou diácono. Todos aqueles que não pertencem ao clero são os leigos. Mesmo que sejam religiosos, também são leigos. Tudo bem? Falando de doutrina, eu queria trazer aqui o Código de Direito Canônico no Cânon 212, onde está escrito: pelo conhecimento, competência e prestígio que possuam, eles, os leigos, têm o direito e mesmo às vezes o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião sobre assuntos que dizem respeito ao bem da igreja e de fazer a sua opinião conhecido dos demais fiéis cristãos, sem prejuízo da integridade da fé e da moral, com reverência para com seus pastores e atento ao bem comum e à dignidade das pessoas. Bem, algumas pessoas leem o Código de Direito Canônico, Cânon 212, inclusive eu vou ler outros cânones, tá? E chegam à conclusão de que sim, o leigo pode bater de frente com o clero. Alguns chegam a essa conclusão. Nós temos alguns problemas quando a gente olha para esse catolicismo de Facebook, para esse catolicismo cismático de YouTube. De um lado, nós vemos um extremo que simplesmente trata o clero com grosseria, trata bispos com péssima educação, trata bispos de maneira que eles não deveriam ser tratados. Muitas vezes por uma simples divergência política. Às vezes nem é divergência teológica. Ou seja, de um lado nós temos um extremo de pessoas que realmente desrespeitam os sacerdotes por causa de divergências. Do outro, infelizmente, nós temos aqueles que são chamados de passapano. Tudo que o clero faz de errado, não importa a aberração que seja, por mais que contrarie diretamente a fé católica, ainda assim eles passam pano, eles defendem. E infelizmente aquela frase é muito distorcida neste meio. Não
erramos em obedecer. Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas falam isso, não erramos em obedecer, para justificar uma obediência cega. Obedeça tudo que o clero manda. E se estiver errado, você não erra por obedecer. Bem, é mentira. É mentira, porque se estiver errado e você souber que está errado, você vai sim cometer pecado, tudo bem? Você vai cometer um pecado contra o próprio Deus. Porque se você tem a noção de que algo é errado e mesmo assim faz, ou seja, ignorando a verdade só porque um sacerdote mandou, você está cometendo um dos pecados contra o Espírito Santo, que é a negação da verdade, tudo bem? Então, como nós estamos vendo aqui, tá? O Código de Direito Canônico, o Cano 212, diz que sim, tá? Muitas vezes os leigos, eles têm, em primeiro lugar, o direito, tá, de chegar aos pastores e manifestar a eles suas opiniões a respeito daquilo que eles ou não estão entendendo ou estão discordando por algum motivo, tá certo? Quando eles não estão entendendo, eles vão lá e pedem explicações. Quando eles têm certeza que aquilo contraria a fé, eles também pedem explicações. Se for preciso, eles até corrigem os sacerdotes, mas sempre de maneira respeitosa. Para quem achou que eu iria gravar esse vídeo meio que tirando dos leigos o direito de chamar a atenção do clero, conversar com o clero, manifestar opinião ao clero, eu não sou desse tipo, tá? Eu não defendo essa obediência cega aos sacerdotes, mesmo quando eles estão errados, tudo bem? Eu queria enfatizar aqui que, como diz o direito canônico, tá? Às vezes os leigos, eles têm o direito e muitas vezes o dever, tá? Eu vou até marcar aqui. Dependendo da circunstância, se você tem noção de que algo está sendo feito de maneira errada e que pode estar prejudicando ou pode vir prejudicar a fé das pessoas mais humildes, se isso está sendo feito de maneira errada por um sacerdote, você tem a obrigação de chamar o sacerdote para conversar, tudo bem? E explicar a ele. Claro, sempre estando aberto ao diálogo. Não faz sentido o leigo já ir para cima do sacerdote sem sequer querer ouvir a opinião dele, já com a verdade decretada. Então, da mesma forma que o leigo tem o direito, muitas vezes ele tem o dever, de modo que se nós leigos chegarmos a ver qualquer coisa que o sacerdote faça, tá? Que contraria a fé e que coloque a fé das pessoas em risco, é uma obrigação nossa chamar ele a atenção. Sempre, claro, de maneira respeitosa. Tudo bem? Agora, vamos aqui ver algumas maneiras de não questionar o clero. Porque eu percebo que, como eu disse, alguns católicos caem no extremo. De um lado, uns passam pano para tudo. Do outro, uns querem brigar por tudo. E acabam metendo os pés pelas mãos na hora que vão questionar o clero. Muitas vezes, alguns convidam os sacerdotes para debates. Vão lá na rede social do padre, na rede social do bispo e convidam para debate de maneira grosseira. Como se isso fosse papel de leigo. Como se isso fosse papel de sacerdote. Tá bom? Outra maneira que eu percebo muito, tá? Em especial canais cismáticos, sede vacantes, aí na internet, gravando vídeos na internet expondo suas dúvidas de maneira grosseira. Ou seja, ele não conversou com o sacerdote. Ele já pegou um desvio do sacerdote, um deslize, e gravou um vídeo já chamando o sacerdote de herege, de excomungado, nem conhece o sacerdote pessoalmente, nem se importou de conversar com o sacerdote e nem sequer gravou um vídeo de maneira respeitosa, tá? Respeitosa. Caso a dúvida, tá? Seja feita através da internet, deve ser feita de maneira respeitosa. O ideal seria que o questionamento nem fosse em público. Tá certo? Nem fosse em público. Porque muitas vezes, quando é feito em público, olhando para a polarização que existe de todas as ideologias hoje, o simples fato de um leigo questionar um sacerdote, um bispo, alguns já vão dizer que o leigo não presta. Outros já vão subentender que o sacerdote cometeu heresia. Então, o simples fato de um questionamento ser feito na internet em público
já vai causar problemas, já vai criar polêmicas. Tudo bem? Porque naquela situação terão dois lados. E os dois lados vão se manifestar. Uns contra o leigo, outros a favor do leigo. E infelizmente, quando envolve politização, polarização, todo mundo fica cego. Tá bom? Outra maneira que não devemos questionar o clero, ridicularizando o clero com piadinhas, ironias, zombarias. Não podemos nos esquecer, sob hipótese alguma, que ainda são sacerdotes. Ainda foram consagrados, ainda são consagrados. Tá? Se querem questionar, questionemos, sem brincadeiras, sem molequices, sem piadinhas, sem ironias. É o que a gente mais vê na internet. Tá? O pessoal acha que não é que a internet seja terra de ninguém. O pessoal acha que estar na internet parece que isenta do pecado. Parece que fazer besteira na internet isenta a pessoa da culpa. Ah, eu não posso desrespeitar ele pessoalmente, mas pela internet eu posso. Não pode. Tá? E o leigo acaba perdendo a razão. Outra maneira de não questionar o clero, levantando suspeitas ou até fazendo acusações sem fundamentos. Preste bem atenção. Inclusive pode desencadear em problemas jurídicos. Eu já vi leigos acusando padres de crimes e não conseguiram provar. Porque escutou outra pessoa falar, que já tinha escutado outra pessoa falar. Tá bom? Formando panelinhas dentro da igreja, paróquia, comunidade ou em meios virtuais e debatendo entre si assuntos que deveriam ser levados ao superior. Então, existe um problema real ou um problema na interpretação dos leigos. E o que é que eles fazem? Eles não vão conversar diretamente com o superior. Eles não fazem isso aqui. O que é que eles fazem? Eles criam panelinhas. Eles criam grupos no WhatsApp. Eles criam grupos no Facebook. Enfim, eles criam seitas virtuais ou presenciais dentro da igreja, dentro da comunidade e começam a falar mal. Ora, se fossem realmente cristãos honestos, iriam conversar com o superior. E o que está errado seria resolvido. Claro, dependendo da gravidade e da situação, poderiam levar ao bispo. Tá bom? Outra maneira de não questionar o clero, os tratando com grosseria ou desrespeito pessoalmente. Tá certo? Aqui na minha cidade, em Fortaleza, já teve casos em que um padre, disseram que o padre era petista e invadiram a igreja. Católicos, tá? Católicos que discordavam do padre invadiram a igreja e tentaram expulsar o padre. É assim que se questiona o sacerdote? É assim que os leigos querem ter este protagonismo? Enfim. Cânon 209. Direito canônico. Os fiéis têm a obrigação de, com o seu modo de proceder, manterem sempre a comunhão com a igreja. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes é muito fácil trazer só o Código de Direito Canônico, o Cânon 212. Só que o 209 fala que o leigo nunca deve manter, nunca deve cometer o cisma. Nunca deve cometer a desunião, a falta de unidade. Aí eu vou fazer uma pergunta. Será que o mesmo leigo que usa o Cânon 212 para questionar o clero, ele leva a sério o 209 que fala para manterem a comunhão com a igreja? Com o pároco, com o bispo, com o papa? Porque se o sujeito, por exemplo, usa o Cânon 212 e ao mesmo tempo é um sede vacante, ele é uma contradição ambulante. Né? Até rimou. Perceba que, ao mesmo tempo que o Cânon 212 autoriza, o questionamento, o 209 fala em sempre manter a união, a unidade. Parágrafo 2. Cumpram com grande diligência os deveres que têm para com a igreja, quer universal, quer particular que pertençam, segundo as prescrições do direito. Vamos lá.
Leigos, vocês estão fazendo o que pela igreja de vocês? Estão trabalhando por ela? Vocês têm uma vivência na paróquia de vocês? Ou será que vocês usam o cânon 212 e ignoram os outros cânones que dizem que os leigos têm que fazer de tudo pela igreja, pela missão evangelizadora da igreja? Cânon 210. Todos os fiéis, segundo a sua condição, devem esforçar-se por levar uma vida santa e promover o incremento da igreja e a sua contínua santificação. Isso aqui é o quê? Se você lembrar da doutrina do corpo místico, você vai entender que um leigo santo, ele santifica mais ainda a igreja. Um leigo que tem uma vida esculhambada, ele esculhamba cada vez mais a igreja. Vamos lá. Eu uso o cânon 212 para questionar a igreja, para questionar o clero. Mas será que eu uso o cânon 210 para ser santo e santificar a minha igreja? Ou será que eu não estou nem para a minha vida? Ou será que é só farisaísmo? Cânon 211. Todos os fiéis têm o dever e o direito de trabalhar para que a mensagem divina da salvação chegue cada vez mais a todos os homens de todos os tempos e de todo o mundo. Vamos lá. Cânon 211. Leigo, você tem o dever de trabalhar pela evangelização dos povos. Você está fazendo isso? Ao mesmo tempo que você tem um dever, você tem um direito, porque você participa do mundo sacerdotal de Cristo. Sacerdote, profeta e rei. Ou será que você utiliza o cânon 212 só para brigar com o clero e ignora todos os outros cânones sobre você? Percebe meu questionamento? Eu não sou contra leigo questionar o clero. Eu sou contra usar o cânon 212 de maneira política e ideológica e até farisaica. E ignorar todas as outras coisas que o direito canônico fala sobre os leigos. Viu? Os fiéis conscientes da responsabilidade têm a obrigação de prestar obediência cristã àquilo que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram na sua qualidade de mestres da fé ou estabelecem como governantes da igreja. Quando a igreja fala ex cátedra, quando o Papa fala na verdade. E quando o colégio apostólico fala em unidade com o Papa. Leigos, vocês estão obedecendo os legítimos pastores ou vocês ficam escolhendo quem é pastor e quem não é? Esse bispo não presta, esse bispo está excomungado, esse padre não presta, esse padre está excomungado. Eu só aceito aquele bispo, eu só aceito aquele padre. Parágrafo 2º. Os fiéis têm a faculdade de expor aos pastores da igreja as suas necessidades, sobretudo espirituais, e os seus anseios. Viu só? Eu não sou contra o leigo mostrar aos pastores o que ele está precisando. Eu sou contra esse espírito cismático de usar o cânon 212 para brigar com a igreja. Tá certo? O parágrafo 3º é o parágrafo famoso que todo mundo usa. Tudo bem? Vou só ler aqui o cânon 227 para terminar. Os fiéis leigos têm o direito de que, nas coisas da cidade terrena, lhes seja reconhecida a liberdade que compete a todos os cidadãos. Ou seja, na igreja, na cidade terrena, na igreja, ao utilizarem esta liberdade, procurem que a sua atuação seja imbuída do espírito evangélico e atendam à doutrina proposta pelo magistério da igreja, tendo, porém, o cuidado de, nas matérias opináveis, não apresentarem a sua opinião como doutrina da igreja. É por isso que você não pode revogar concílio, tá? É por isso que você não pode revogar a Unitatis Redintegratio, é por isso que você não pode revogar por conta própria a Sacrosanto Concílio, tá bom? É por isso que você não pode rasgar a Lumen Gentium, como muitas pessoas fazem. Ou seja, leigo pode questionar o clero? Pode, de maneira respeitosa. De maneira
é evangélica, na caridade. E não é que pode, é que deve. Sempre mantendo o respeito. Mas, por favor, se a gente olha para o cânon 212, vamos olhar para o 209, 210, 211, 227. Não vamos pegar um cânon separado e fazer a sola escritura do cânon. A sola escritura do direito canônico, a livre interpretação do direito canônico. Cuidado. O direito canônico fala uma coisa, mas também fala outras. Tá bom? Por incrível que pareça, eu estou sentindo que vai ter gente dizendo que eu não quero que o leigo questione o clero. Não. Eu nem sou um extremista passador de pano e nem sou um extremista que acha que por qualquer coisa pode desrespeitar o clero, pode brigar com o clero. Na verdade, nunca pode. Tá? Pode questionar. Pode pedir explicações. Pode pedir ajuda. Sem desrespeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se inscreva no canal e ative as notificações.